Boa noite, meus amigos. Meu nome é Sandra. Venho aqui conversar um pouquinho com vocês a convite do Rodrigo, né? Rodrigo pediu pra gente falar um pouquinho sobre saúde, né? Saúde e espiritismo. Eu escolhi algumas citações baseadas principalmente no Evangelho, que é o nosso livro principal para todas essas questões que afligem a nossa vida. O tema, então, pertinente ao que a gente vai estar conversando é conquistando a saúde espiritual. Para a gente começar, então, esse tema, como todas as nossas reuniões, que são bem importantes, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa absorver o melhor possível, para que eu me possa fazer entender, né? Que é essa minha vontade principal, e trazer um pouquinho de alento, né? Para o coração nosso hoje, nesses tempos tão difíceis. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse momento em que podemos estudar um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso amigo e mestre Jesus, nosso irmão querido, que tanto nos ensinou através da vivência aqui no nosso planeta, nos auxiliando a compreender as dificuldades vividas e que possamos, nesse momento, absorver ao máximo daquilo que vamos estudar pelo tema da noite. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoarmos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que estávamos estudando é sobre as aflições, principalmente aquelas que abalam a nossa vida a ponto de nos fazer perder um pouco a razão daquilo que nós realmente precisamos valorizar, tá? Bom, no primeiro momento, o que a gente costuma fazer? Lamentamos, né, as calamidades que nós mesmos provocamos, na verdade. Tudo aquilo que acontece em nossa vida, as dificuldades que nós passamos, elas têm como consequência algumas atitudes que nós tomamos anteriormente, não é? Então não adianta nós, aquele velho ditado, né? Não adianta nós plantarmos vento que nós vamos colher tempestade, não tem jeito. Então tudo que acontece em nossa vida é uma consequência daquilo que nós mesmos provocamos, das nossas próprias atitudes. Nesse momento, então, o mal-estar é geral. Nós estamos vivendo um momento difícil, uma pandemia, não só pela pandemia, mas nós sempre estamos vivendo situações complicadas e difíceis que nos desafiam a passar de uma maneira tranquila, com equilíbrio. E esse é o ano, eu tenho dito que esse é o ano da resiliência. A gente passa por muitas situações complicadas e mesmo assim ainda ter que manter o equilíbrio, tentar compreender as situações que nós estamos vivendo é bastante difícil, mas tem a ver com atitudes que nós tomamos anteriormente. Essas são as consequências. O bem, então, o bem em si, ele não consegue caminhar junto com o orgulho, nem a vaidade e nem o egoísmo. Não adianta eu dizer que quero ser uma pessoa boa e quero fazer coisas boas para os outros, se eu ainda tenho muito, muito presente em mim o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Não adianta, nesses tempos que estamos vivendo, olhar para fora e falar assim, olha, o vizinho está saindo sem máscara, o vizinho está indo para a rua, eu estou aqui dentro, ai que absurdo, não é? Então, a gente tem que fazer o nosso papel, cumprir a nossa posição. Qual que é o meu papel de contribuição nesse momento para a humanidade? É isso que nós devemos pensar. O que eu tenho feito para contribuir? Não o que o outro está fazendo. Quando nós passamos a fazer um comparativo com a vida do outro, é quando nós sofremos. Porque nós achamos que o outro está levando muito mais vantagens do que nós. Mas também sabemos que quando nós tomamos
cautela, quando nós somos mais previdentes, nós podemos sim termos resultados melhores. Então, o orgulho, sendo uma das grandes chagas da humanidade, está fazendo com que nós precisemos, nesse momento, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, está fazendo com que, nesse momento, nós precisemos estar confinados para podermos dar valor às coisas que realmente têm importância, não é? Que é a boa convivência com os nossos familiares, a boa convivência com as pessoas que nós gostamos. Seria também a questão da liberdade, que hoje nós estamos podados de ter, não é? Então, o bem, ele não consegue caminhar juntamente com sentimentos que nós vamos desenvolvendo que venham contra, no caso do orgulho, da vaidade e do egoísmo, não é? O ciúme, a inveja. Então, nós precisamos rever esses nossos conceitos. As doenças, então, do corpo são mecanismos de libertação do nosso espírito, pois pertencem às provas da vida terrena. Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós estamos gravando no nosso espírito como aprendizado vai permanecer. Tudo aquilo que nós gravamos de forma negativa vai ficar gravado no nosso espírito e vai influenciar em doenças. Toda vez que eu acho que eu estou sendo injustiçado, toda vez que eu acho que alguma coisa não está vindo de encontro comigo, com as minhas ideias, eu sofro. Porque nós achamos que estamos sendo punidos por alguma coisa. Mas Deus não pune ninguém. Como a gente falou, é consequência das nossas atitudes. O que acontece é que muitas vezes nós valorizamos tudo aquilo que é material, tudo aquilo que nós consideramos que vai trazer nossa felicidade e na verdade não vão, tá? As grandezas então da nossa vida, que nós consideramos grandes aqui na Terra, os ouros materiais da Terra, eles são passageiros, mas são pequeninos diante da eternidade. Então, o ouro material, o ouro que está aqui, ele não é tão importante para nós quanto a riqueza, o ouro espiritual, aquilo que nós vamos armazenar e vamos guardar para o nosso espírito. Todo o restante do que é material vai fazer com que nós fortaleçamos ainda mais aqueles mesmos vícios que nós já comentamos, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza. Então, tudo aquilo que é de material é o que vai aguçar ainda mais esses sentimentos negativos dentro de nós. E o que vale todo esse ouro se nós não tivermos saúde? Se nós estivermos confinados e presos, aprisionados a uma cama, aprisionados a um leito? Não vale de nada. Então, quando nós temos consciência tranquila e a certeza que estamos fazendo o nosso papel da melhor maneira, aí sim nós vamos começando a nos libertar. Por isso que a doença do corpo é como se estivesse purgando tudo aquilo que se encontrava dentro do nosso espírito. E aí a gente precisa sim agradecer a Deus pela oportunidade da doença. A doença vem para nos ensinar, ela não vem para nos punir. A partir do momento que nós pensarmos dessa maneira, realmente nós começaremos a nos sentir mais felizes e mais tranquilos. As paixões, então, em excesso, criam novas condições de doença. Toda vez que eu me apego a questões físicas ou que eu crio novas necessidades, eu começo a ficar tão ansioso por aquilo que eu começo a achar que aquilo é o mais importante para mim. Isso vai criando o quê? Ansiedade, angústia, depressão e frustração, porque muitas vezes, talvez, aquilo que eu quero eu não consigo conquistar. E hoje, o que a gente percebe? As pessoas estão mais depressivas, estão mais ansiosas e angustiadas, preocupadas com o futuro. Porque é óbvio, se eu tiver uma dor de cabeça, eu consigo tomar um remedinho e ela passa. Se eu tiver uma dor de estômago, eu tomo um remedinho e ele passa. Se eu tiver uma dor muscular, enfim, qualquer tipo de dor que seja passível de se tratar com um medicamento criado pelo homem, fica fácil de resolver, não é? Agora, e é rápido, não é? É fácil e é rápido. Agora, tudo aquilo que fica gravado na minha alma, como as dores e as doenças que não são detectáveis pela matéria,
isso é muito mais difícil de se dissipar. A gente não consegue se livrar com tanta tranquilidade, porque a ansiedade, a angústia, a depressão, elas não gravam no corpo, que é perecível e que enterrou, ele deteriora. Ele fica gravado no espírito, fica gravado na alma, e isso vai se arrastando. A pessoa se torna mais amarga, não é? É aquela doença que a pessoa sempre tem e não sabe como resolver, e aquilo vai gravando em si, no seu corpo físico, e não se dissipa, e atravessa as existências presas à alma. É aquela dor do remorso, da angústia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sabe de tudo isso e nos dá o que nós precisamos. Então, precisamos aprender a nos resignar com o sofrimento e as consequências do meio em que nós nos situamos. Todos nós estamos no lugar que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, nas condições que nós precisamos estar. Então, nós precisamos sim nos resignar com as situações que estivermos vivendo. O mais simples é o melhor para nós. Aquilo que é complexo, que é mais difícil, que é abundante e que tem a ver com a matéria, não é necessário para nós, não é? Então, hoje nós precisamos aprender a respeitar e a levar em consideração as coisas mais simples. As coisas mais simples que nós considerávamos simples seriam a liberdade, a oportunidade de ir e vir, a convivência familiar, tentar sermos mais tolerantes com as pessoas à nossa volta. Tudo isso são questões consideradas anteriormente simples, mas que agora têm um valor enorme. A saúde tem um valor enorme, muito mais do que qualquer outra coisa. Tem coisas que o dinheiro não consegue comprar, no caso a saúde, né? Bom, ao lado então de medicações da matéria, buscar forças através da prece e da mudança de atitudes. Esse é o nosso principal remédio. Quando nós compreendermos que realmente precisamos de ajuda e buscarmos, através da oração, fortalecer o nosso espírito, nós começamos a acabar com a condição de doença. A cura para o nosso espírito é a prece. A cura para o nosso espírito é a mudança de atitudes. É começarmos a nos dissipar daqueles vícios que nós falamos no começo. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. Todos esses sentimentos, eles só vão sendo dissipados a partir do momento que eu começo a mudar de atitudes. Que eu começo a perceber que se hoje eu tenho uma posição no trabalho, uma posição social, ou uma outra questão que seja relevante aos olhos da matéria, alguém me ajudou a chegar até ali. E se eu cheguei até ali, não foi à toa, é porque alguma coisa eu devo fazer com aquela condição nova que eu assumi. Eu preciso melhorar, não só a minha condição, mas a condição de quem está à nossa volta. Quantos de nós, muitas vezes, fizemos alguma coisa bacana para alguém e nos sentimos bem com isso, não é? Porque a vibração é diferente. O intuito, o pensamento, o sentimento é colocado em evidência de uma maneira tão bonita que nós nos sentimos bem. Isso é saúde. Quando o nosso pensamento se eleva para fazer uma coisa positiva, uma coisa boa para o nosso próximo. E são coisas pequenas, não precisamos fazer coisas grandes. Coisas mínimas do dia a dia, de gentilezas que possamos fazer, auxílio às pessoas à nossa volta, já nos trazem uma condição de um pensamento muito mais puro, muito mais claro, nos traz mais tranquilidade para o nosso coração. Isso sim vale a pena. E a oração é o que nos liga a Deus, que nos liga com a espiritualidade maior, que nos liga ao nosso anjo da guarda, que é o nosso protetor, que vai nos ajudar, nos intuindo para que possamos tomar as melhores atitudes. Então, isso vai se transformando em saúde. Talvez aquela doença que nessa vida talvez seria tão severa para nós, acaba sendo mais leve, mais suave, e a gente acaba até encontrando a cura. Porque o nosso pensamento traz condições salutares. Através das condições salutares, vai se depurando o nosso espírito e automaticamente esse nosso corpo físico, que é tão denso, vai se tornando cada vez menos uma prisão de doenças.
A humanidade, então, hoje, está tendo que aprender em muitos aspectos para poder melhorar toda essa condição. Porque hoje todos nós nos encontramos doentes, todos nós estamos ansiosos e preocupados com o porvir, com o futuro. E muitas coisas devem ser modificadas. O homem tem muito que melhorar, tanto na questão de humanização. Até hoje a gente percebe a questão política, como as pessoas estão se envolvendo. Na questão política também está precisando ter uma melhora social. Com quem eu tenho convivido? Será que eu tenho sido uma pessoa gentil? Será que eu tenho sido uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna? Até onde eu estou tendo interesse em participar, em ajudar de alguma maneira positiva essa sociedade que está tão carente, carente de atenção, carente de auxílio, carente de respeito, né? Até onde eu estou pensando em me comprometer com essa sociedade? E o principal de tudo, a questão espiritual. Cuidar do corpo é muito importante, mas cuidar do espírito é essencial para a vida de qualquer pessoa. Todos nós precisamos cuidar do nosso espírito, trazendo bons pensamentos, trazendo boas vibrações para nós mesmos. Essa é a única forma de mudar o fluido que nós precisamos ter nessa nossa atmosfera, nesse momento. É quando nós abrimos portas para que a espiritualidade possa atuar de maneira realmente eficaz e efetiva. Quando nós abrimos as portas de maneira positiva, quando nós abrimos as portas com amor, com carinho. A gente só consegue tratar nossas questões espirituais quando conseguimos realmente filtrar os nossos pensamentos, filtrar as nossas emoções. E a condição da prece, ela é extremamente importante nesse momento. E a mudança de atitudes, conhecendo quem nós realmente somos, para que nós possamos trazer à tona o problema e tratar esse problema, para que nós possamos encontrar a saúde espiritual, consequentemente, o corpo sofre menos. Agradecer pelas oportunidades de purgar essas doenças físicas. A doença, então, que trazemos na alma, através das existências. Nossa vida aqui é uma fagulhazinha diante da eternidade. Então, nós precisamos mudar em atitude, mudar a nossa forma de ser e levar em consideração o que realmente tem importância. E aí a gente traz aquela frase, né, do nosso Chico, quando o Chico diz: tudo passa, a euforia passa, o que é ruim passa, os momentos difíceis passam, porque tudo é aprendizado. A alegria também passa, a felicidade passa, a doença passa. Mas a gente tem que ter sempre a ideia de que tudo é aprendizado. Essa é a maior certeza de todas, que tudo é aprendizado. Alegria, tristeza, frustração, tudo nos leva para o mesmo caminho, que é o caminho da melhora, o caminho da conquista, o caminho da fé, o caminho de realmente sermos pessoas melhores. E a doença do corpo passa. Temos aqui no Evangelho, para quem tiver interesse, muitos já sabem que tem, né, no finalzinho do Evangelho, aquela coletânea de preces espíritas. Tem na coletânea de preces espíritas, nas aflições da vida, que é o item 26 desse prefácio, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nesse prefácio diz o seguinte: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender, quando tenham uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação nesse caso nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos.
não há muito para que se falar, né? Então, a nossa felicidade, a nossa melhora vai depender da nossa resignação, com o aceitar a condição em que nós estamos nos encontrando e buscar, sim, agradecer a Deus pela oportunidade de passar por tal situação e provar para nós mesmos que nós temos condição de passar pelas situações difíceis com muita boa vontade. Tem uma precezinha também aqui, onde ele diz: Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me, e se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executores de vossos desígnios venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. E é nesse momento que você formula seu pedido, lembrando que ele vai ser atendido de acordo com seu merecimento. E sim, a doença é uma bênção de purificação da alma, purificação do nosso espírito. Tudo depende do que nós trazemos à nossa cabeça, tudo depende daquilo que nós cultivamos no nosso coração. Essa é a única forma de tratarmos a doença como uma bênção, como uma forma de melhora para atingirmos a ascensão espiritual. Então, saúde espiritual é diferente de saúde do corpo. Corpo é remedinho. Saúde espiritual é oração, é fé em Deus, é a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e de que nós podemos sim contribuir de forma positiva para a melhora de tudo que tem que acontecer e que a vida é eterna. O porvir, nós devemos pensar que o porvir é para o nosso melhor, para a nossa melhora e para a nossa conquista. E a libertação do corpo é uma libertação de um sofrimento, mas é um processo de ascensão da alma. Com essa pequena oração, então, aqui do Evangelho, que é muito clara, muito maravilhosa, né? Como sempre, o Evangelho trazendo palavras que trazem com tranquilidade para o nosso coração, eu vou encerrando, então, essa nossa conversa. Que bom que a gente tem aqui um canal virtual que possa nos ajudar a nos aproximar um pouquinho mais, né? A gente está tão distante, mas na certeza de que em pensamento estamos ligados. Então, que Deus os proteja, que logo a gente que passemos vitoriosos por tudo isso, tirando alguma lição e com certeza, se Deus quiser, através das nossas orações, sairmos muito melhores do que quando entramos em toda essa situação tão difícil. Fiquem com Deus então, Deus proteja o lar de cada um de vocês, tá? Muita tranquilidade no coração e vamos aguardando os acontecimentos com bastante maturidade e tranquilidade, tá bom? Um abraço a todos, até a oportunidade de estarmos aí juntos. E quem sabe aqui também de novo, aqui virtualmente falando. Um abraço, tchau, tchau.